Essa vai ser difícil. Vamos para os 5 maiores absurdos da prisão do Roberto Jefferson. O quinto maior absurdo é a tentativa de desvinculação de Roberto Jefferson e Bolsonaro. Bolsonaro mentiu, obviamente, como ele sempre mente, dizendo que não tinha nem foto junto com ele, sendo que tem várias fotos, inclusive de visitas recorrentes ao Palácio do Planalto, onde eles tratam ali como amigos. Uma tentativa sem pé nem cabeça tentar desvincular os dois. O PTB é base raiz do governo Bolsonaro, está entre os 12 partidos que a gente considera a base mais orgânica desse governo. Em todas as votações do Congresso, o PTB votou 90% junto com o governo. E aí vem apoiadores do Bolsonaro falar que ele não é aliado porque ele lançou uma candidatura presidencial, mas ele mesmo, quando lançou, afirmou que era uma candidatura em apoio, porque queria estar junto com o Bolsonaro nos debates, enfrentando a esquerda. E o Bolsonaro diz que ele não é aliado porque abriu uma notícia crime contra ele nos tribunais militares, mas é uma ação que cobra do Bolsonaro justamente a intervenção no judiciário, o fechamento do STF, que é um plano da extrema-direita, base orgânica do governo Bolsonaro, para implementar seu projeto de poder e de autogolpe, que ele quer ter mais força ainda no caso de uma reeleição. Então não dá para desvincular Bolsonaro e Roberto Jefferson. Ambos são farinha do mesmo saco, ambos são base do mesmo governo e do mesmo projeto de país. O quarto maior absurdo é o momento em que isso acontece. A gente sabe que Bolsonaro e a extrema-direita no mundo todo tem uma tática de que toda vez que acontece algo negativo para o governo, eles criam uma distração para as pessoas, uma cortina de fumaça. Então eles tentam, com outro fato chocante, tirar a atenção daquilo que é negativo para eles. A gente já esperava que isso ia acontecer, porque justamente veio uma notícia muito ruim, que foi o vazamento do plano cruel de Bolsonaro e Paulo Guedes, que isso seria implementado depois das eleições, de desvincular o salário mínimo e a aposentadoria do reajuste baseado na inflação no período anterior. Isso, na prática, permitia a eles reajustar abaixo da inflação ou sequer reajustar, porque o reajuste baseado na inflação ou acima da inflação já é permitido. Então, a medida para eles, obviamente, era uma medida que permitia o adicional de reduzir ou reajustar abaixo da inflação. Isso vazou e foi uma derrota imensa para esse governo, que mostrou os planos anti-povo, anti-trabalhador que o governo tem para um próximo mandato, que é o projeto desse governo, e que justifica o tanto de patrão tentando obrigar os trabalhadores a votar no Bolsonaro, e eles precisavam criar uma distração. Então, o quarto maior absurdo é o momento em que isso surge, que é uma distração óbvia de uma notícia muito ruim para esse governo. O terceiro maior absurdo é que essa distração criada pelo governo vem de uma falsa narrativa de perseguição e de censura. Eles estão tentando emplacar isso há um tempão, com o pastor charlatão lá falando que estava sendo obrigado a dar direito de resposta, ou a Jovem Pan falando que está sendo censurado. Isso tudo é falso. E também é falso que Roberto Jefferson vem sendo perseguido e vem sendo censurado. Essa é mais uma etapa dessa mentira, da falsa censura e da falsa perseguição. Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, cumprindo pena por um processo de roubo de dinheiro público que ele mesmo assumiu acima de 4 milhões de reais, também pelas suas falas, pregando o golpe militar, pregando um fechamento do Congresso Nacional e do STF. Só que ele violou de todas as formas as condições de sua prisão domiciliar. Ele tinha um arsenal em casa, com pistolas, com espingardas, com fuzis, com granadas. Além disso, ele seguiu pregando golpe militar, intervenção no STF, e para criar o factoide que o governo precisava para distrair a atenção de um vazamento muito ruim para o governo, ele chamou a ministra do STF de prostituta, arrombada, de um monte de coisas absurdas. Então vamos combinar que não é censura, que não é perseguição, coisa nenhuma. O Roberto Jefferson vem cometendo crimes contra o povo e contra a nossa sociedade de forma recorrente o tempo todo ao longo de sua vida. É importante que se busque reparação sobre o que ele vem fazendo. Só que a extrema-direita usa essa narrativa de censura e perseguição não é à toa, porque é uma lógica que eles quase sempre ganham. Eles falam os maiores absurdos, eles cometem variados crimes. Quando eles são responsabilizados por isso, eles alegam a denúncia e perseguição. Então, se o governo não faz nada, eles naturalizam os crimes e os absurdos que eles dizem. Se o governo faz alguma coisa, eles alegam censura, perseguição e dizem que estão vivendo sob uma ditadura. É uma lógica que eles querem sempre ganhar na cabeça da população, principalmente para quem acredita nesse tipo de mentira propagado pela extrema-direita. Só que esse tipo de ação às vezes dá muito errado, principalmente pelo que ela semeia. E o segundo maior absurdo é esse descontrole semeado. Roberto Jefferson foi, ao longo dos anos, um soldado muito fiel da extrema-direita do governo Bolsonaro, semeando as mentiras, semeando o ódio, semeando a violência. E o resultado do que esse governo semeia é uma situação como essa. 20 tiros contra policiais federais, uma granada que fere policiais federais, e agora o Bolsonaro tenta se desvincular, tratar como se ele fosse um bandido. Roberto Jefferson foi estimulado por um governo que semeia na sua base social o ódio, a intolerância, a violência. E isso é importante que seja responsabilizado. Não dá para depois que você semeou isso por anos e um dos seus seguidores fiéis descamba ali para uma ação de ódio mais radicalizada que gera um efeito negativo midiático para você dizer que não aconteceu nada. Então o tiro saiu pela culatra, porque o governo agora, a partir de uma ação que ele semeou, teve que se desvincular de um aliado importante, de uma base social importante, de um partido da sua base aliada,
por uma ação semeada pelo governo Bolsonaro e pelos discursos do próprio presidente. E o que mais choca, o absurdo número 1 dessa situação toda, é a diferença de tratamento que a gente vê do governo Bolsonaro com o que ele chama de bandido, mas que é da sua base aliada, com o que ele faz com o restante da população. Quando a gente vê uma pessoa como Genivaldo sendo executado dentro de uma câmara de gás, numa viatura da PRF, sem ter cometido nada, ou o tratamento que a gente vê que eles dão aos movimentos sociais, aos povos indígenas, a pessoas como eu mesmo, que estava tentando impedir o despejo de uma escolinha das famílias mais pobres no auge da pandemia aqui do Distrito Federal e fui tratado como fui, e a gente vê o tratamento dele agora na prisão do Roberto Jefferson. A gente vê um ambiente ali de risadas, parece uma coisa ali de camaradagem, sabe? Numa situação absurda, numa situação de violência e de ódio inaceitável. Então a gente vê que o discurso do governo Bolsonaro de que bandido bom é bandido morto serve para todo mundo que é do povo trabalhador. Agora, se é da sua família, se é dos seus amigos, dos seus aliados, isso não serve. Então essa situação é um absurdo como um todo, que nós temos que denunciar, e nós temos que impedir que o governo desvincule isso de algo que ele mesmo semeou. E a melhor forma para esse pesadelo acabar, a gente já sabe. Bolsonaro precisa ser derrotado nas urnas, a gente precisa rejeitar esse projeto de ódio, de violência e de destruição. Compartilhe esse vídeo com quem você puder, porque esse pesadelo vai acabar.